Pessoal, tudo bem com todos vocês? Xalaim, sejam todos bem-vindos, inscritos e não inscritos no canal O Conhecimento Proibido. Eu vou fazer esse vídeo aqui de forma rápida, tá? Bem simplificada. Não tive como colocar minha webcam porque tá apresentando muito defeito, travando demais. Faz tempo que eu tô nessa guerra aqui, tá? De trazer vídeos explicando, olhando para vocês, mas o importante é o conteúdo, tá? Ser absorvido, ser analisado, enfim. Eu quero trazer para vocês um assunto bastante relevante, tá? Que vai abrir a sua mente e mostrar o quanto o sistema religioso ele é hipócrita. As pessoas são hipócritas, os evangélicos são hipócritas. A religião te ensina a se tornar hipócrita, mesmo sem você perceber isso. A Bíblia te ensina a ser hipócrita. Então eu te mostro aqui algumas coerências. Eu quero que você assista, analisa com atenção, tá? E extraia o máximo de raciocínio possível. Se você é uma pessoa inteligente, que consegue usar o cérebro, pensar, você vai ver lucidez no que eu estou falando com clareza. Mas se você é uma pessoa tapada pela religião, ignorante, com certeza essas coisas que eu falar aqui não vão causar efeito nenhum no seu raciocínio. Então vamos lá, sem mais delonga. Conto com a participação de todos no like, no compartilhamento, para agregar mais pessoas ao canal, valorizar o que fazemos aqui e despertar pessoas, que é o maior objetivo do canal, ok? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bora pro vídeo. Começando aqui, tá? Pelo primeiro livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino do Altíssimo? Não erreis, nem os devassos, ou seja, quem pratica coisas devassas, coisas perversas, né? Abominações, nem os idólatras, que vocês só interpretam como pessoas que se encurvam diante de imagens de bronze, de gesso, de metal, ou seja, os católicos, mas na verdade todo o sistema evangélico chamado de protestante são católicos reformados, reformistas por Martinho Lutero, embora eles não se encurvam para a imagem, mas veneram o nome das imagens. Tá? Jesus é um delas. A própria terreiro da Umbanda, do Candomblé, usam das imagens da Igreja Católica. Então, praticamente eu quero provar nesse vídeo que todas as pessoas, se for levar ao pé da letra a Bíblia, ninguém vai ser salvo. Ninguém tem condições de ser salvo. Porque todo mundo é o inverso que a Bíblia fala, certo? Todos estão debaixo do erro. Então, a idolatria, e os evangélicos idolatram, tá? Não imagens, mas pessoas de carne, de sangue, de osso. E eu vou provar nesse vídeo. Nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, tá? Você que vem me atacar nos comentários, você que vem me amaldiçoar, simplesmente se você não concorda com o que é falado num determinado canal, passa longe, cara. Se desinscreve. Boa sorte pra você. Agora, se você vem pra criar aquele monte de hipertexto gigante, querendo provar que o camarada tá ao contrário, sabe? Quer impor a sua razão, ainda mais ignorante. Chega chamando de babaca, trouxa, idiota, né? Filho do diabo, enfim. Você é um maldizente. Você está enquadrado aqui que você não vai entrar no céu, tá? Falar mal das pessoas. Nem os roubadores herdarão o reino do Altíssimo. Eu vou provar para cada versículo aqui, vou pegar detalhe e vamos destrinchar isso aqui, tá? Para complementar, eu trouxe Apocalipse 22:15. Como você vê na tela, mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, tá? Os cães aqui eu já provei em outros vídeos passados, que a Bíblia dá suporte para isso no Velho Testamento
que é os pastores, que é os cleros, os cargos ministeriais, as abadias, sinagogas, que você chama de igreja, tá? Então, cães aqui vocês sabem muito bem quem é. Os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Vamos debulhar isso aqui com detalhe, tá? Começando aqui pelo livro de 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, tá? Não sabeis que os injustos, tudo aquilo que pratica injustiça, não hão de herdar o reino do Altíssimo, tá? Então, começando pelos idólatras. Vamos falar sobre a idolatria e depois a gente vai na sequência aqui. Adultério, afeminado, né? Vamos na sequência aqui. Aqui, uma espécie de idolatria, que eu já fiz vídeos também no canal explicando a tipologia que muitos pregadores, pastores, cooperadores, anciões fazem. Eu já vi dentro dos templos. Comparar a serpente que Moisés levantou com a tipologia do Messias levantado no madeiro. Lembrando que madeira é uma coisa, cruz é outra, tá? A cruz vem do deus Tau, Tau, é uma profanação que inclui o título, os grandes méritos da Babilônia com o nome de grande prostituta lá de 17 e 18 de Apocalipse. Então essa tipologia nunca bateu, porque o Messias é comparado a um cordeiro. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o cordeiro, né, que é digno de abrir o livro. Nunca foi comparado a uma serpente. Então tá aí, tá? Mas enfim, olha só que contradição e que passou a se tornar idolatria. Aqui, segundo a história, se você não entender quem são demiurgos, quem são terron, você faz uma mistureba, né? Se torna ateu e não sabe discernir essas coisas, porque vai achar que tudo se parte para o mesmo ser que faz contradição, e na verdade não é, tá? Em Números 21, 8 e 9 está escrito assim: e disse quem? O Senhor, que é Baal, tá? Que se tornou Belial, depois Beel, que é do Beuzebu. Então pode ver que lá Beuzebu é chamado de Baal das moscas, tá? O Deus de Moisés não é o Altíssimo. Quem mandou as leis, os mandamentos, não foi da parte do Altíssimo. Já trouxe vídeos no canal que é Jeová de Sabaote. Segundo o gnosticismo, Jeová, chamado de Deus dos exércitos, também é Abraxás, é Iaô, entendeu? Então, esse ser que praticava atrocidade, já trouxe vídeos no canal, ele tem aspecto e aparência de dragão. Quem não assistiu o vídeo aí, tá? Eu mostro mais detalhado os versículos dentro da Bíblia, tudo com suporte, tá? Que esse ser que falava com Moisés soltava fogo pelas narinas, tá? Então faz de uma serpente ardente. Então olha que contradição. Deus mandando Moisés fazer uma serpente ardente, tá? E pôr numa haste, porque o povo era picado por cobras lá no deserto, e quem olhasse para a serpente ao ser picado, para não morrer, era curado. É uma serpente de metal que ele mandou fazer. Ele mandou fazer. Será que foi o Altíssimo? Tá? Depois que ele fez isso aqui, tá? O povo começou a idolatrar a serpente de bronze. E o mesmo ser que mandou fazer foi o que mandou destruir, tá aqui em 2 Reis 18:4. Ele tirou dos altos, quebrou as estátuas, deitou debaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Ah, Moisés fez, mas não falou que eu mandei Moisés fazer. Não está escrito, né? Porquanto até aqueles dias os filhos de Israel que queimavam incensos lhe chamaram Nestã. Nestã era o nome da serpente de bronze, a serpente de metal, tá? Então é muito contradição, tá? Isso está enquadrado dentro daquilo que eu falei aqui, a idolatria. Vamos seguir aqui nas idolatrias atuais. Vocês não veneram imagens de gesso, mas idolatram dentro do templo cantores, né? Aline Barro, Bruna Carla, enfim, aqui Damares, né? São os bezerros de ouro os atuais.
são os Amamon atuais, né? Do dinheiro, da grana. É o mundo gospel, o G do grande Gadu, do grande arquiteto do universo, do grande grão-mestre gospel, tá? Então é isso, pessoal, ó. Esses são idolatrados, não são? Cada um desses daqui pra ir na sua igrejinha da esquina aí, não pensa que eles, se você fazendo um convite, eles vêm simplesmente não. Você tem que é chamado de maquiado como uma oferta, né? Mas é o cachê, eles sobrevivem. Cada um desses daqui é de 10 mil, 20 mil, 30 mil reais só para um culto de 1 hora, 2 horas aí na sua igreja. Fazer o seu show, tá? Idolatria, não deixa de ser idolatria. E quem sai do sistema, hoje idolatram o Romilson Ferreira. Não, é um anjo que Deus mandou. Não, é o mensageiro que Deus mandou. O mensageiro errando várias profecias. Mas enfim, não tenho nada contra o Romilson Ferreira, mas estou dizendo que muitos praticam idolatria. Lembra-se que eu falei do versículo: ficarão de fora os idólatras. Então vocês que veneram tanto os cantores, como os pregadores, como o Romilson, como o Juarez e vários outros aí da internet, vocês estão na idolatria. É bom se livrar disso, tá? Esses são praticamente os bezerros de ouro atuais. Ok, pessoal? Vamos seguir adiante. Como eu falei, depois dos idólatras, tá? Eu vou seguir a sequência aqui e falar dos adúlteros. Tá dizendo aqui que os adúlteros não vão herdar o reino do Altíssimo. Vamos ver aqui quem são os adúlteros, tá? Para começar, o próprio sistema religioso já é chamado de grande prostituta, já é adulterado. Quando você crê no cristianismo, que foi criado por Constantino, quando você crê em Jesus, que foi um personagem para usurpar o nome verdadeiro do Messias, que não se chamava Jesus em hebraico, você já crê num adultério espiritual. Lá em 22 de Apocalipse fala: ficarão de fora, né? Aquele que aumentar ou diminuir, ou seja, já foi diluído. A mulher pegou as suas medidas de farinha e adulterou essa massa. Então, a Bíblia ela tem pingos, respingos de porcentagens dos papiros originais, tá? De algumas inspirações do Kadosh. Mas uma grande quantidade dela, ou maior parte dela, é um adultério. Então, quando você crê no cristianismo, eu creio na fé cristã, eu sirvo a Deus. Você crê numa fé que matou milhares no passado, tá? Uma fé que debaixo do seu histórico, o cristianismo, executou milhões de pessoas. Você não sabia disso? Então vamos falar aqui dos adúlteros. Eu estou trazendo esses personagens para mostrar o quanto que é hipócrita. Porque se você falar: você está aí no mundo, você está no adultério, você não vai para o céu. Você está aí, você pratica homicídio, você não vai para o céu. Você está aí, você pratica essas bebedeiras aí, você não vai entrar no céu se você não largar isso aí. Você tem que vir pro templo, pra igreja, pra graça. Só que provando que são todos iguais. Os personagens, então, bíblicos, que vocês gostam de pregar e exaltar dentro do templo, que bonito, Salmos, olha lá, Davi matou o gigante, arrancou a cabeça, né? Olha que bonito, não sei o quê. Um cara que é enquadrado, eu quero provar pra vocês que os personagens, todos eles, tá, que vocês pregam, é contra aquilo que vocês condenam. Então vocês estão usando palavras de pecadores. Aqui Davi, no caso, não é uma deturpação minha, não é heresia, tá? Vocês sabem que Davi, ele já cometeu o adultério, ele cometeu o homicídio, né? Matou o rei Uzias, né? A esposa da mulher que ele teve ato. Ele também já teve a parte que eu trouxe vídeos aqui sobre o homossexualismo, né? Quem já viu aqui. Hipocrisia bíblica. Homossexualismo dos heróis da fé. Deus pode condenar os homossexuais e mentirosos? Então eu provo aqui, tá? Se você falar que não, quem cometeu o adultério não vai para o céu. Quem cometeu homossexualidade não vai para o céu. Quem cometeu homicídio não vai para o céu. Se você afirmar isso, então todos
os personagens bíblicos não podem entrar no céu. Davi cometeu adultério. Davi cometeu, né, homicídio. Davi cometeu homossexualidade. Fora os outros heróis que vamos citar aqui nesse vídeo, tá? Quem deles vão entrar no céu, então? Falando aqui da esposa de Ló, de Ló e suas filhas. Você já viu, já trouxe vídeos no canal abordando esse personagem. Hipocrisia, condenar a cidade de Sodoma e Gomorra, sendo que a história conta que o próprio Ló teve incesto com as filhas. Ou não? É mentira isso aí. Não, aqui ó, só ler. Gênesis 19, 32 e 34. Vem, demos de beber vinho ao nosso pai, deitemos com ele, para que em vida conservamos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai naquela noite, e veio a primogênita, ou seja, a mais novinha, a ninfetinha, e se deitou a Lulita com seu pai, e não sentiu ele quando ele se deitou. Não sentiu. Como é que o cara estava embriagado e com o pirulito, né, em posição? Ele não sentiu. Impossível um bêbado ficar nessa situação. Então ele estava fazendo em plena consciência. Nem quando se levantou, ele não sentiu. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor, né? Ah, a primogênita é mais velha, eu confundi aqui. Agora disse assim, a Lolitinha: vem aqui, já ontem à noite eu me deitei com meu pai. Demos-lhe beber vinho também esta noite. Então entra tu agora, vai você, deita-te com ele, para que em vida conservamos a descendência de nosso pai. A conclusão final está aqui em Gênesis 19:32. E conceber as duas filhas de Ló, de seu pai. Então Ló foi para o céu? Ló teve salvação? Ah, mas vão fazer aquele driblo, né? Vão dizer que não tinha salvação, e quando o Messias morreu, ele foi lá e pregou, e pá, e pum, e tirou. Então agora são dignos, né? Eu sei como que vocês é evangélico. E Davi? Davi entrou, ele matou, adulterou, homossexualidade. Vocês gostam de pregar salmos, né? Gostam de pregar as historinhas do Davi, né? Mais um aqui. Rei Salomão. Veja que a Bíblia nunca condenou Salomão por ter milhares de mulheres. Nunca. A treta só foi ficar pesada quando a história conta que Salomão, não satisfeito com as 300 concubinas e mais algumas outras, ele foi buscar mulheres fora daquele regime, daquele padrão. Ele começou a conhecer mulheres de outros segmentos, de outras que serviam a deuses pagãos, né? E aí começou a ter caso com elas e ofertar, começou a misturar o dom da sabedoria puro que ele recebeu com outros conhecimentos. E, para quem não sabe, fundou a Goetia. Pesquisa no YouTube, pesquisa no Google que é Goetia, para você ver a história do rei Salomão dentro da Bíblia. Vocês gostam de pregar, né, crente? O Cantares de Salomão, que é pura sexo, né? É pura orgia. Vocês gostam de pregar Eclesiastes. Nossa, que sabedoria em Provérbios, né? E era um cara que tinha um monte de mulher. Tá aqui, ó. 1 Reis 11, versículo 1 e 3. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, né? Além da filha de Faraó, moabitas, tá no plural, tá? Várias moabitas, amonitas, edomitas, sindônias, ó, etéias. E tinha 70 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Quando perverteu aqui, no caso, não é porque praticava um ato que eu vou explicar aqui chamado poligamia, tá? Mas aqui perverteu porque o seu caso começou a misturar com o espiritual. Ele começou a ofertar
aos deuses que as mulheres serviam, aos deuses estranhos. Então como é que fica? Salomão foi pro céu? Foi salvo? Além de fundar a Goétia, a bruxaria, né? Além de a maçonaria se inspirar no Salomão, a base da fundamental da maçonaria é sobre Salomão, tá? Como é que fica? Tá aqui, ó, poligamia. O termo é uma palavra grega que significa a prática de múltiplos casamentos. Segundo o psicólogo Fábio Oliveira, poligamia é uma união conjugal entre um casal com outra ou mais pessoas ao mesmo tempo. O cara pode ter... Tem vários países árabes, né? Que o cara pode ter várias esposas no mesmo casamento. Como é que fica lá para vocês anunciar a graça? Como é que fica para vocês pregar? Se é do Estado, se é da lei, se é normal. Como é que fica? Não, é pecado. Mas se é pecado, por que Salomão tá na Bíblia e tinha um monte de mulher? Viu que contradição? 1 Coríntios 6, 9 e versículo 10. Vamos falar agora nem os bêbados. Os bêbados, os beberrões, né? Ah, não poderia esquecer a história do grande personagem, né? Fictício ou não, não sei, fica ao critério de vocês, chamado de Noé. Que além de ser um conto que outras culturas, outras civilizações, né? Outras etnias religiosas mais antigas do que a própria Bíblia, no caso a Gilgamesh de Pompeia, outros dilúvios. Se vocês acharem interessante, tem um vídeo no meu canal que fala de diversos dilúvios espalhados em diversas culturas do mundo. Então não é só de ponto de vista cristã, teve outros dilúvios, tá? Como é que fica? Foi aclopado dentro da... Sem que vocês usar o raciocínio, que qual que era o principal objetivo do dilúvio? Era resetar a humanidade? Para que resetar? Para exterminar os nefilins, os seres híbridos? E houve resultado? Concluído? Valeu a pena matar um monte de gente, sendo que depois do dilúvio continua existindo nefilins, continua existindo pecado, até hoje tem pecado. Então do que valeu o dilúvio? O que valeu? Foi o próprio Altíssimo que praticou esse ato? Como é que fica a sua onisciência? Saber de todas as coisas. Ele se arrependeu, sabia que a humanidade estava se pervertendo, mas por que ele não foi lá e concluiu? Já zerou, tirou o mal pela raiz. Diz que quando uma laranja, uma maçã podre dentro de uma caixa, se você não tira ela, ela estraga as demais. Se o problema era o próprio diabo, por que não exterminou ele antes de acabar de contaminar o resto da criação, seja ela angelical, as demais terça parte dos seres, ou a criação, os seres humanos, os animais? Tá entendendo que quando você usa o raciocínio, você vê muita coisa que não tem sentido? O Altíssimo poderia ter evitado. Ah, mas livre-arbítrio. Esse negócio de livre-arbítrio não existe, gente. Teve livre-arbítrio, Jonas? Bom, fica ao critério de vocês. Então vamos falar aqui, tá? Beberrão não entra no céu. E o que aconteceu com Noé? Vocês conhecem a história? Noé bebeu, ficou pelado. Aqui tá com roupa, mas a história diz que ele ficou despido. E os filhos começaram a rir, a zombar, né? Salvo eu, um deles lá foi lá, pegou uma capa veio de costas e cobriu a nudez do pai, né? E depois Noé acabou. Também isso pode ser um complemento lá na frente, quando fala de ficaram de fora os feiticeiros. Ele amaldiçoou, né? Cã. Como é que fica? Noé foi pro céu porque ele bebeu e ele fez feitiçaria. Ficaram de fora os feiticeiros, ele amaldiçoou. Ele bebeu, tá aqui, ó, Gênesis 9, 21, 22. Bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. Descobriu-se, ficou peladão, tá? E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez-lhe saber ambos os seus irmãos lá no lado de fora. Sem falar da história do suposto Jesus romano
que multiplicou o vinho. Se beber é pecado, se os beberrões não entram no céu, por que ele multiplicou vinho? Multiplicou então o pecado? Lembrando que o vinho se refere ao deus grego chamado Dionísio, tá? Você está fazendo uma salada, você está fazendo uma confusão na mente das pessoas. Não quero, eu quero que as pessoas raciocinem que tem coisa que não tem lógica, certo? Então tá aí, multiplicação de pecado. De vinho, né? Já que beberrões não entram no céu. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Vamos falar. E nem os maldizentes. Vocês me atacam aqui. Vocês me condenam nos comentários. Então é maldizentes. Vocês que falam de mim, tá? Nem os roubadores. Vamos falar dos roubadores? Roubadores não entrarão no céu. Vamos ver um pedacinho aqui. Edir Macedo ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações e se refere aos fiéis com deboche. Pessoal, você vai ajudar agora na obra de... Então aqui o que acontece? Ele está dizendo... Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ele está ensinando os pastores como roubar os fiéis. Como tirar dinheiro dos fiéis. Tem vídeos no YouTube do Edir Macedo indo para a prisão. Isso não foi uma vez ou duas vezes, tá? Vamos ver mais um vídeo aqui. Mostra as imagens proibidas a tomar dinheiro dos fiéis. Neste jogo de futebol está em campo a culpa. Eu não vou dar muito prosseguimento por causa das diretrizes de eu tomar strike aqui por estar utilizando direitos autorais de imagem, tá? E aí todo o trabalho aqui realizado pode ser perdido. Então esses são os pastores. Lembrando que todo que ama e comete a mentira, né? Você ama congregar, você ama ir à igreja, você ama frequentar. Olha que como fala bonito. A Bíblia fala que o R.R. Soares, né? Tem aparência de piedade, mas negando a eficácia da mesma. O Edir Macedo fala baixinho, aquela falsa humildade. Meus irmãos, isso, tá? São ladrões. Não ficaram de fora os ladrões, tá? Os homicidas aqui em Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os homicidas. Quem que são os homicidas? Você nunca parou para pensar que é estranho que a Bíblia diz não matarás? Será que se trata do mesmo ser lá nos 10 mandamentos? Não matarás. Daí Sansão estava lá sendo zombado, caçoado, tá? E o que aconteceu? No momento ele começa a clamar, ele começa a pedir forças pro Altíssimo para acabar com aquela situação. E é de se pensar, porque não matarás. E se você for lá na frente, folhear a Bíblia em 6 de Efésios, diz que a luta é o mesmo Espírito, não é? É o Espírito do Pai que fala isso. A luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. Não é contra a carne e o sangue, ou seja, não são seres humanos. O seu inimigo é invisível, não é matéria, tá? Seu inimigo são espíritos que utilizam das pessoas. Então como que fica aqui? Deus deu a força para Sansão, que estava sendo zombado, e ele matou. Ele se qualifica em 2 crimes aqui, tá? Espirituais, segundo a Bíblia. Será que Sansão foi para o céu? Por que Sansão foi? Não sei se ele foi para o céu. Porque além de ter cometido homicídio, ele cometeu suicídio. Suicidas vão para o céu? Fala para mim. Desculpa eu aqui me atropelar nas palavras. A gente é simples. Tá aqui, ó. Juízes 16:30. E disse Sansão: morra! Eu com os filisteus. Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, tá? E a casa caiu sobre os príncipes e todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos, olha só, mais os mortos que matou na sua morte do que quando matara em vida. Quando ele estava em vida, ele continuava matando muita gente.
Segundo a história, ele pegou um pedaço de osso, né? Numa jumenta, uma queixada, e matava milhares de homens com uma queixada. É o herói da fé, né? Vocês gostam de pregar a história de Salomão, não gostam? De Sansão, perdão. Os homicidas não têm parte. Os suicidas não têm. Como é que vocês me explicam agora? Sansão foi pro céu? E a história aqui do profeta Eliseu, que eu já trouxe no canal? Vocês conhecem? Se as crianças, segundo o Messias, vinde a mim, que delas são reinos do céu, né? Da Chamaim. Criança é pura. Como é que fica aqui, ó? Vamos ler comigo. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 23 ao 25. Então subiu dali a Betel, e subindo a ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade, zombavam, caçoavam dele e diziam: sobe calvo, ou seja, eles tiravam sarro do profeta porque o profeta era careca, não tinha cabelo. Então, era individual, ele não estava zombando da palavra, eles não estavam zombando da profecia, eles não estavam zombando da revelação, de visão, eles estavam zombando da aparência do profeta. E o profeta tomou as dores por si próprio, virando-se a ele para trás, os amaldiçoou. Em nome de quem? Do Senhor. Do Senhor que vocês pregam na igreja. O Senhor manda dizer, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai entrar na tua vida, o Senhor vai virar teu cativeiro, o Senhor vai mudar tua história. É no nome desse Senhor que cumpriu, hein, essa profecia. Então as duas ursas saíram do bosque, despedaçaram 42 daqueles meninos. Olha quanta atrocidade. E dali foi o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Então, amaldiçoou. Está no quadro aqui de feiticeiros, né? Ficarão de fora os feiticeiros. Vocês condenam os feiticeiros, né? Vocês condenam, olha lá, falei as imagens da Igreja Católica. É idolatria, né? Certo? Sincretismo. Porque os verdadeiros... A própria Umbanda se engana. Porque os ancestrais que eles acreditam eram de cor da pele negra. Por que tem tanto santo branco dentro da Umbanda? Então eles mesmos, tá, aceitam a mentira. O próprio satanista Vic Vanilla fala muito disso, tá? Que as pessoas não precisam mais fazer esse sincretismo. Por que não honra verdadeiramente, entre aspas, os seus ancestrais? Tá? É outra polêmica aqui para ser colocada em pauta. Então tá aqui, ó, Apocalipse 22:15. Mas ficarão de fora os feiticeiros. Vocês condenam os feiticeiros, só que esquece que vocês são feiticeiros. Tá? Jesus, não o Messias, não o Machia, era feiticeiro. Por que ele era feiticeiro? Vai escandalizar que eu vou falar não, hein? Eu vou mostrar que ele amaldiçoou também, ó. Marcos 11, no versículo 14, tá? No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, certo? E vendo ele de longe uma figueira que tinha as folhas, foi ver nela se achava alguma coisa. E chegando ela, não achou as folhas. Por quê? Porque não era tempo dos figos. Preste atenção, não era tempo dos figos. Cada pé tem a sua estação de dar o seu fruto. O mamão dá no seu tempo, a goiaba dá no seu tempo, né? A manga tem a sua estação, a laranja. Com exceção de algumas pessoas que forçam o seu processo no efeito estufa aí e dá aquele fruto fora da época. Mas aí já é forçar algo que não é natural. Mas o tempo de estação de cada pé de fruta tem o seu tempo. Então, o Jesus romano, né, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. Ou seja, ele jogou uma maldição. E os seus discípulos ouviram isso. Ficaram admirados. Vocês também vão fazer isso, tá? Ele falou, um versículo mais pra frente que ele fala: vocês também vão fazer isso.
que é o que os crentes fazem hoje. Quando você aborda algo tão lógico que eles não conseguem desconstruir a sua narrativa, eles partem para o lado da maldição, da sentença. Deus vai te pegar, Deus vai te pôr debaixo da terra, Deus vai cobrar, né, naquele último dia, não sei o que. Isso para mim é tudo macumba, tá? Tiago 3,11: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial? Água doce e água amargosa? Ou seja, da mesma boca pode jorrar dois tipos de fonte: benção e maldição, cura, milagre e ao mesmo tempo uma sentença. É uma discordância, não é? De Tiago 3,11. Então eu estou provando para vocês, tá? Tá escrito que os feiticeiros não entrarão no céu. Tá escrito que os homicidas não entrarão no céu. Tá escrito que os beberrões não entrarão no céu. Tá escrito que os idólatras não entrarão no céu, que os afeminados. Só que eu provei que todos aqui, dentro da história bíblica, que é um livro criado por homens, não enquadra. Estão tudo na hipocrisia. Marcos 11, versículo 12 ao 14. No dia seguinte, tá? Preste atenção. Não achou senão folhas, porque não era o tempo de figos. Tá prestando atenção nesse versículo? Não era tempo. Não era o quê? Porque não era tempo de figos. Então por que cobrar algo de uma figueira e amaldiçoar se ele sabia, ele não é onisciente, sabia que não era o tempo dela dar fruto? Ela não teve culpa. Eu vou provar para vocês que até a árvore da vida, até a árvore espiritual colocada no jardim, ela não dá fruto toda hora. Ela tem o seu tempo. Tá aqui, ó, Apocalipse 22, versículo 2. No meio da sua praça e de um outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto do quê? De mês em mês. Então não é todo dia que tem fruto, é de mês em mês. Ela tem que esperar o seu tempo de carregar. Concorda? Então, agora chegamos na parte mais difícil do vídeo. Agora chegamos na parte mais complicada. Qualquer que ama e comete a mentira. Se você, tá, diz que não ama a mentira, aí eu só amo a verdade, eu só conheço a verdade, eu só pratico a verdade, você é mentiroso. Se você vai a templos religiosos, infelizmente eu tenho que te informar que você ama a mentira. Quantas vezes o pregador de Deus me mandou falar, Deus mandou pregar, o profeta diz, Deus me revelou isso, o Romilson diz, Deus me mandou falar a data do arrebatamento desde 2017, né? Não, eu trouxe vídeos agora que não é evidências. Ele fala, agora é confirmação, é provas concretas. E nunca aconteceu de novo. Então tudo isso aí é amar mentira. Vocês me vomitam, me flagela, me abomina, né? Tem ódio de mim porque eu falo a verdade, mas ama se inscrever no canal do Romilson, seguir os vídeos, ama partir o pão, que é mitraísmo, ama batismo, que é do islamismo, é chamado de ablução. Vocês amam a palavra que ele fala, paz e graça, fica na paz do eterno. Paz é uma deusa grega, né? Vocês amam o Deus Éter, que é o Deus eterno. Vocês vivem usando a palavra Yahweh dos exércitos. Esse dos exércitos vem de Yahweh, né? Que é dos gnósticos, que é Abraxás, que é um demônio. Vocês não gostam, então vocês amam e cometem a mentira, tá? Fora o Jesus romanizado, criado por Constantino. Jesus foi criado por Constantino no ano 325 no Concílio de Nicéia. Então se você eu amo Jesus, eu creio em Jesus, você crê na mentira. O verdadeiro Messias não se chamava Jesus e nunca foi branco, europetizado, askenazi, tá? Você ama assistir filminho, né? Netflix, HBO, Disney, né? Prime Video. É filmes. Filmes são ficção. É tudo uma simulação.
mesmo que seja baseada em fatos reais, estão simulando ali uma cena, não deixa de ser mentira. E a Bíblia diz aqui no livro de João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. Vós tendes por pai o diabo. Quando você fala Deus é Pai Celestial, né? Deus, o Senhor, né? Você está aí, na verdade, de tabela, sendo enganado, adorando o pai da mentira. Vocês querem satisfazer os desejos de vosso pai. Quer partir o pão, quer praticar o batismo, né? Vocês querem seguir os templos. Ele foi homicida desde o princípio. Não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, é original dele, é da natureza dele mentir. É a essência do diabo, a mentira. Porque é mentiroso e é o pai da mentira. A Bíblia diz que quem ama e comete a mentira acaba tendo por filho, né? Ele é filho e acaba tendo por pai o diabo. Certo? Vocês entenderam o contexto aqui? Então vou provar então que o mundo inteiro então está debaixo da mentira, então praticamente, tá? Shaul falou isso aqui no livro de João, capítulo 1, 1 de João, capítulo 1, verso 8 e 10. Se dissermos que não temos pecados, né, Lucas? Canal Redenção, não temos, nós não somos pecador. Felipe, outros canais aí, enganamos a nós mesmos. Ou seja, já mentiu, a mentira está no você. E não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, você peca. Quando você fala, todos nós somos falhos, indiretamente você está dizendo, eu sou pecador. Eu cometi um erro, nós cometemos erro, é pecado. Errou é pecado, falhou é pecado, teve fraqueza é pecado, teve deslize é pecado. Ou vocês querem maquiar o negócio? Então se dissermos que ninguém erra, o que você está fazendo na terra? Porque você só para de pecar quando o seu corpo desce a sepultura. Que seu corpo carnal, tá? Não tem mais como praticar nada, então você parou de pecar. Enquanto você estiver nesse avatar, nesse tabernáculo, você pratica pecado por obras, palavras e pensamento. Você domina o teu pensamento? Você segura a tua língua para não falar? Você refreia, né? Os seus olhos para não condenar uma outra pessoa, para não cobiçar na rua. Então, fazendo-lhe mentiroso. Quem que você faz de mentiroso quando você diz que está na verdade? O Altíssimo. A sua palavra não está em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lhe mentiroso. Você está dizendo que não peca, você está fazendo o Messias de mentiroso, o Altíssimo de mentiroso. Então, quem que vai entrar no céu? A Bíblia diz que todo que ama e comete a mentira está fora, certo? E é na mesma proporção do que pratica o adultério. Você condena o que pratica o adultério, você não pratica o adultério. Você condena o que pratica o homicídio, você não pratica o homicídio. Você condena o homossexual, você não pratica a homossexualidade. Mas você mente e você ama a mentira. Você ama uma palavra, você ama um ensinamento de alguém errôneo, você ama um filme, uma novela. Então você está na mesma proporção dos demais. Você entendeu? Apenas o seu pecado é diferente. Você não é mais perfeito que ninguém. Você entendeu? Então quem vai entrar no céu? Se todos os personagens praticaram, tá? Esses erros que eu falei. Homicídio. O próprio Elias disse, se eu sou homem de Deus, cai fogo do céu e consome esses homens aí, esses profetas. E na mesma hora, é estranho que o Deus que disse para não matar, não matarás, desce fogo e mata um monte de gente. Não matarás, e o Davi vai lá e arranca a cabeça do gigante. Viu quanta contradição tem na Bíblia? A Bíblia é cheia de falhas. Vocês podem querer fazer uma Bíblia para resgatar os nomes originais do hebraico, sem corrupção, só que tem uma coisa que vocês não vão conseguir resgatar, a história original. Porque tem muita história plagiada, copiada. O melhor segmento a seguir é ser honesto, ser íntegro, ser fiel, você entendeu? Ser respeitoso, ser piedoso, ajudar o próximo, o necessitado. Se você gostou desse vídeo, tá? Eu conto com a sua participação sempre. Não esqueça de dar o like, um bom comentário e compartilhar com o máximo de pessoas o possível. Desculpa não tá colocando a câmera, tá demorando um pouquinho para trazer os vídeos,
mas quando vem uma bomba recheada, tá bom? É isso mesmo, até o próximo vídeo. Fica na Chalaim.